Olá, esse é o primeiro programa Tete a Tete e essa noite o nosso tema será educação. Estamos cada vez mais conectados em casa, na escola, na rua e no trabalho. Na era da internet, a forma como enxergamos o mundo se alterou radicalmente. Neste cenário, o programa hoje quer discutir este assunto. Até que ponto a tecnologia está influenciando a pedagogia deste século? E de que forma isso já mudou ou deve mudar a relação entre alunos e professores? O impacto da tecnologia na educação é o assunto que escolhemos para tratar. Para falar conosco sobre este assunto, neste primeiro momento vamos conversar com a professora e pesquisadora na área educacional, Rosimere Rogero. Professora Rosimere, boa noite, obrigada pela presença no programa Tete a Tete. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Uma das importantes transformações vem ocorrendo dentro das salas de aula, como é o caso de algumas escolas da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, que trabalham com um projeto de tecnologia e inclusão de aulas de robótica e informática paralelas à grade tradicional de ensino. Vamos entender melhor o projeto na reportagem de Vanessa Araújo. Novas ferramentas tecnológicas têm potencial para promover a qualidade na educação, além de aproximar a escola do universo do aluno. Com a intenção de mobilizar os estudantes para que utilizem esses recursos tecnológicos com cada vez mais propósito e da melhor forma possível, para garantir uma educação de qualidade para todos. Agora é a vez da tecnologia mudar a forma como a gente aprende e ensina. Se antes a gente educava os alunos para usar a tecnologia, hoje a gente usa a tecnologia para educar os alunos. O professor Pedro Passos é orientador de informática e tecnologia, responsável pelo desenvolvimento do projeto de robótica na escola. Então, o projeto hoje de tecnologia educacional, ele começa a ganhar uma projeção um pouco maior com o uso da robótica, né? Na verdade, esse projeto ele é experimental, né? Ele vem há 3 anos de evolução, mas agora ele está em um momento de expansão. E a tecnologia é algo que realmente é algo muito necessário para que esse processo de aprendizado aconteça. Antigamente a gente separava, porque a gente nasceu em uma época diferente, né? Uma época de transição. Hoje as crianças já nascem em uma época em que a tecnologia é uma realidade. Então é necessário que algumas características desse ambiente, da cultura de tecnologia, estejam inseridas também na educação. A gente consegue ver, não só em participações em eventos, os alunos envolvidos com esse projeto, né, em situações onde antes eles não teriam essas oportunidades, né, do ponto de vista do ensino público, traz essa questão da inclusão, mas também do ponto de vista do aprendizado. Então a gente trabalha na prática, por exemplo, no projeto de robótica, alguns conceitos que são muito abstratos, números decimais, ângulos. Para um aluno de até 5º ano é muito difícil, mas quando ele vê aquilo num robô, em algo prático, ele acaba aprendendo de uma maneira natural. E para saber mais sobre o projeto, acesse a página do Facebook em Tecnologia Sempre e acompanhe o dia a dia do projeto de robótica. Vanessa Araújo, para o programa Tete a Tete. Nossa entrevistada conhece bem esses desafios da educação, uma vez que ela esteve à frente da Secretaria de Educação em Mogi das Cruzes e hoje queremos conhecer a visão dela sobre o uso dessas tecnologias atrelado ao ensino. Professora, como nós acompanhamos na reportagem, muitas escolas ou mesmo o setor educacional já têm trazido a questão da tecnologia para o ensino, o dia a dia dos alunos. Qual é a sua visão sobre este método de ensino nos dias atuais? Eu entendo que é realmente muito importante que se trabalhe a tecnologia na sala de aula, desde a educação infantil, porque a tecnologia está na sociedade, está na vida de todas as pessoas, de todas as crianças, desde que a gente nasce. Hoje a gente já vê bebês com o dedinho lá no celular, né, nos tablets e tal. Então é natural para a criança, dentro da sociedade, que isso esteja acontecendo. Então a escola também precisa absorver o uso da tecnologia dentro das metodologias de ensino. Recentemente, nós acompanhamos uma matéria falando sobre os alunos que têm trocado a lousa, ou mesmo os professores, a lousa, o giz, porque os alunos preferem, ao invés de copiar a matéria ou mesmo acompanhar ali pela lousa, preferem fotografar,
né, ao conteúdo. A senhora acredita que isso pode, de alguma maneira, ajudar, atrapalhar? Qual é o posicionamento da senhora, uma vez que a gente sabe que a tecnologia não tem jeito hoje um professor entrar na sala de aula sem um aluno estar com o celular? Então, eu acho que tem os dois lados, né? De fato, você poder fotografar algum conteúdo facilita muito a vida, é interessante, e a gente vê não só em salas de aula, em palestras, em eventos acadêmicos, é muito comum que isso aconteça. Eu mesma faço isso várias vezes. A questão é que muitas vezes esse material não é mais acessado, né? Há alunos, eu acompanhei uma pesquisa recente com alunos de ensino médio que diziam que têm essa prática de fotografar os conteúdos de lousa, de PowerPoint dos professores, mas não voltam a consultar esse material. Então, essa é uma questão para a gente pensar, né? De que maneira isso está sendo efetivamente usado? Ou é só uma forma burocrática de ter um registro do conteúdo, mas não voltar a acessá-lo, né? Agora, professora Rosemary, muitos professores, né, são aí formados na época de magistério, não acompanharam esse desenvolvimento, essa questão tecnológica. Como é agora, né, de uns anos para cá, ter essa tecnologia inserida no dia a dia educacional? A senhora acredita que o professor deve acompanhar essa inovação? Alguns têm encontrado dificuldade nesse sentido? Qual que é a visão da senhora nessa questão? O professor ficou para trás? Não necessariamente. Há professores que são sempre muito antenados com as mudanças metodológicas, tecnológicas e que procuram se atualizar frequentemente. A formação inicial dos professores, há algumas décadas atrás, não continha esse elemento, os conteúdos da tecnologia, porque eles não estavam presentes do mesmo modo que estão hoje. Hoje, a formação inicial dos professores na pedagogia, nas licenciaturas em geral, já contempla, né, tanto que existe não só a formação presencial, mas também a formação à distância. Então, a própria formação já envolvendo a tecnologia na sua própria base. E nós temos também a formação continuada, né? Os professores têm oportunidade de se atualizar e hoje há uma oferta enorme de cursos, de perspectivas de formação, de modo que todos os professores têm oportunidade para se atualizar. A senhora é professora universitária já há algum tempo. Como fica essa questão da tecnologia nas salas de aulas? Por exemplo, no caso de um professor universitário, um professor da rede de ensino municipal, estadual, há alguma diferença? Eu acho que a diferença é o público, não é? E que tipo de necessidade a gente possa ter na sala de aula. Na educação superior, na pós-graduação em que eu tenho atuado, nós usamos com muita frequência. É comum que a gente esteja discutindo um assunto e que de repente alguém se lembre de um autor, de uma pesquisa, e ter o smartphone ou o tablet na mão, na hora, facilita muito o contato com outras informações, a ampliação de informações, que há algum tempo atrás a gente diria, olha, na próxima aula nós podemos discutir isso. Agora nós temos a possibilidade de discutir imediatamente, né? Na educação básica, dependendo da faixa etária, me parece que isso também é muito possível. Só que o professor precisa verificar como ele trabalha, os grupos são um pouco maiores de alunos, e ele precisa verificar como trabalhar essa questão para que o foco do conteúdo não seja posto na brincadeira, por exemplo. Ou seja, o professor tem que cuidar também da questão da própria distração do aluno nesse sentido? É verdade, esse é o desafio, né? Há pouco tempo atrás eu vi alguns alunos de educação básica que a escola estava fazendo a introdução de conteúdos no tablet. E esses alunos diziam que a escola deveria ter consultado eles, porque o tablet para eles é para brincar e não para estudar, que eles preferiam o uso dos livros e dos cadernos para o estudo em lugar do tablet. Eles achavam que a escola estava invadindo o tablet.
Então, são algumas coisas, algumas novidades que a gente vê. Às vezes a escola imagina que a criança ou que o jovem vai gostar da introdução de uma novidade desse tipo, e as crianças também questionam, né? Agora, professora, até no início da nossa matéria, nós falamos sobre um projeto de robótica aqui na Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, onde, né, o próprio entrevistado citou a questão que, dentro da prática, ele mostra a questão de matemática, né, de algumas medidas. A senhora acredita que, para uma criança, a prática, dessa maneira, auxilia com maior facilidade esse entendimento desse aluno, já que está no início ali da sua questão de aprendizagem? A robótica, ela traz elementos do aprender fazendo, não é? E do concreto na aprendizagem, que facilita muito o conhecimento, a apreensão dos conteúdos. Então, é de fato um recurso bastante importante. Gostam, não é? Porque essa perspectiva da interação e, como eu dizia antes, do concreto, né? Do uso de recursos que permitem essa compreensão mais fácil, mais rápida, mais objetiva do conteúdo, está presente para eles ali em sala de aula, né? Agora, professora, nós falamos dessa inserção da tecnologia, né, na rede de ensino. Como fica, né, na opinião da senhora, que está há tanto tempo nessa área educacional, e pesquisadora, inclusive, da área educacional, professora, universitária, a educação para os próximos 10 anos? Qual que é a visão da senhora? É possível fazer aí mensurar como é que fica essa educação para os próximos 10 anos? Vanessa, se nós pensarmos que o uso do computador tem pouco mais de 20 anos, e do primeiro computador, aquele antigo XP, né, que parece já uma coisa de museu, um objeto de museu, nós temos hoje o smartphone, a internet e tecnologias tão avançadas, é muito difícil prever o que é que a gente possa ter nos próximos 10 anos em termos de avanço tecnológico. Mas, sem dúvida, é possível prever que nós, educadores, vamos ter muitos desafios, não é, para incorporar essas tecnologias à sala de aula de uma forma que seja, que seja significativa para os estudantes em todas as faixas etárias, né? Agora, para quem está nos acompanhando em casa, né, estudantes aí de pedagogia que estão se inserindo agora numa universidade, o que a senhora, dentro da experiência, pode dizer para esses professores que vão se qualificar e têm que se qualificar já com a tecnologia, com essa mudança de estilo aí na hora de lecionar? Que procurem se manter atualizados, né, observar as novas gerações, que sempre trazem novos desafios. Acho que essa é uma questão fundamental para o educador, né? Um educador que não percebe as características das novas gerações, não importa qual recurso que ele se utilize, ele tende a ficar para trás, né? Então, é fundamental que a gente aprenda a observar as características das novas gerações, procurar estar atualizado com aquilo que é disponibilizado o tempo todo na nossa área, para que a gente possa avançar e fazer uma educação de qualidade para todos. Agora, um outro questionamento, professora, até antes da gente encerrar, muitos professores questionam a questão aí da remuneração, né? Como é você se qualificar diante desse cenário atual, até para professores que já estão formados, já estão há anos nesta linha, nessa questão educacional. Como é você se qualificar, uma vez que às vezes a remuneração, reconhecimento desse professor, que a gente costuma dizer que são mestres, não é tão boa assim, na opinião de quem é desta área? Olha, nós temos um desafio enorme como país nesse sentido, não é? De melhorar a remuneração, as condições de trabalho, a valorização do professor. Um país que prioriza a educação, naturalmente, tende a olhar para esse fator como um fator fundamental.
penso que desde que eu iniciei no magistério, pouco mais de 30 anos, nós temos avançado, mas temos um desafio muito grande atualmente, que é e não é de hoje, mas ele vem se aprofundando, que é a questão do financiamento da educação. Há propostas nesse sentido, sendo discutidas em todo o país, mas ainda há muitas questões a serem, a que se consiga avanço nesse sentido. Então, penso que uma das questões, por exemplo, é saber qual é o patamar adequado de remuneração para um profissional do magistério, né? Em 2008 foi colocado o piso nacional, nem todos os estados do país conseguem pagar este piso nacional ainda para os professores. Nós temos um avanço também no sentido da jornada docente, né? Parte dessa jornada com os alunos e parte, 1/3 dela, fora da sala de aula. Muitos municípios no país também ainda não conseguem avançar nesse sentido, mas há propostas, né? Então, penso que nós tendemos a avançar. Professora, pesquisadora, muito obrigada pela presença, professora Rosemary Rogero, e até uma próxima oportunidade aqui no programa Tete a Tete. Eu é que agradeço. Boa noite. Obrigada. E você de casa não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos para falar sobre uma outra esfera educacional, a educação à distância, também conhecido como EAD. Quais suas vantagens, desvantagens? Não saia daí, voltamos já já. De volta com o programa Tete a Tete, agora vamos falar sobre o ensino à distância, popularmente conhecido como EAD, que vem crescendo ao longo dos anos e atraindo cada vez mais pessoas para esse método de ensino. Para entendermos melhor o funcionamento desse sistema e suas vantagens, trouxemos a professora Denise Almeida, que é coordenadora do curso de Pedagogia e do Ensino à Distância da Universidade de Brás Cubas. Professora Denise, obrigada pela presença no programa Tete a Tete. Eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-la conosco. E antes de iniciarmos esse bate-papo, vamos entender melhor como funciona este sistema de ensino. Quem traz as informações é o repórter Wallace Santos. De acordo com um estudo recente da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, a perspectiva é de que o número de alunos desta modalidade de ensino dobre em 5 anos no Brasil. A educação à distância, os famosos cursos EAD, é considerado uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. A legislação atual mostra avanços significativos. Segundo o MEC, o ritmo de expansão de novos ingressantes foi de 12,2% em 2013, enquanto a educação presencial, o crescimento médio foi de 4,4% nos últimos anos. Sendo que em 2011 e em 2012, o ensino à distância teve mais matrículas, 12%, do que a educação presencial, 3,1%. Estima-se que até 2022, mais de 1 milhão de pessoas estejam matriculadas nesta modalidade de ensino, representando 16% do total de matrículas no mercado e um crescimento médio de 3,8% ao ano. A Universidade de Brás Cubas possui o total de 7.143 alunos matriculados. Até junho de 2015, 956 alunos, somente na Brás Cubas, concluíram o ensino superior através do EAD. Depois de entendermos como funciona o sistema de educação à distância, o EAD, vamos conversar com a nossa entrevistada. Professora Denise, pela nossa reportagem, pelas informações, o número da busca por ensino à distância tem crescido cada vez mais. A senhora que coordena esse sistema aqui na Universidade Brás Cubas, como fica essa situação? As pessoas estão confiando, o nível de confiabilidade nesse sistema está crescendo também? O índice de formação do brasileiro ainda é muito pequeno, né? Nós não podemos pensar o Brasil somente pela região sudeste. Nós temos a região norte e nordeste com muitas pessoas com necessidade de formação.
A EAD, ela traz uma possibilidade que muitas pessoas procuram, que é a flexibilidade de tempo e de espaço. É uma modalidade que permite ao educando que não teve oportunidade de estudar na idade certa, que não teve condições de acesso e permanência na idade certa, procurar um processo formativo de ensino superior com flexibilidade de tempo. Então, realmente, a EAD, ela é uma possibilidade para as pessoas que trabalham, que têm família, que têm dificuldade em relação à permanência na universidade todos os dias. O que não quer dizer que seja um processo formativo diferente ou que tenha uma qualidade inferior. Nós temos índices que mostram que os primeiros colocados em concursos públicos, em cargos para juiz, para promotor, nos concursos mais procurados no Brasil, são alunos oriundos da EAD. Então, é uma possibilidade de ter a aula com o melhor professor, com o professor do grande centro, como São Paulo, por exemplo, estudando no Acre, estudando no Tocantins. Então, é uma possibilidade de um processo formativo diferenciado, por isso a procura é tão grande. Nós estamos passando por algumas transformações nos dias atuais, que é realmente essa inserção da tecnologia no mundo acadêmico. A senhora acredita que essa mudança em que a tecnologia está sendo cada vez mais inserida no dia a dia das pessoas também fez com que as pessoas buscassem mais o ensino à distância e confiassem mais nesse sistema? Não sei se somente a questão da tecnologia. Eu acho que primeiro nós precisamos pensar no processo formativo como um todo das pessoas. Primeiro é o Brasil melhorar os seus índices de formação das pessoas, que nós temos um índice muito pequeno de pessoas que conseguem concluir o ensino superior no Brasil. Esse é um dado. E a EAD, ela traz uma possibilidade, inclusive no preço, né? O preço é mais barato, a condição de acesso é mais fácil, a permanência, a flexibilidade de tempo e espaço é algo que facilita muito o processo de formação. Mas nós temos também a formação para o trabalho, né? Hoje as empresas, os países de primeiro mundo utilizam a EAD não somente para formação em nível de graduação e pós-graduação, mas também para a formação de todo o seu corpo de funcionários. Então, a possibilidade de utilização da tecnologia, ela facilita, porque é possível, inclusive, desenhar um curso, construir uma estrutura de formação com foco específico, com um objetivo específico. A tecnologia, com certeza, ela possibilita uma formação com o melhor, né, ou com os melhores especialistas nacionais ou internacionais através da utilização da tecnologia. Facilita o processo ensino-aprendizagem como um todo, seja no processo de formação inicial ou seja no processo de formação continuada. E nós somos as ruas da cidade de saber as dúvidas dos nossos telespectadores sobre o ensino à distância. Muitas pessoas ainda têm receio e eles querem saber desse sistema. É reconhecido? Como é que fica essa situação? Vamos acompanhar a dúvida dos nossos telespectadores. Meu nome é Camila, eu faço curso de Serviço Social à Distância e gostaria de saber se esse curso é reconhecido pelo MEC. Professor, o que você pode dizer para ela? É um sistema reconhecido? Olá, Camila, muito pertinente a sua dúvida. Com certeza, é um curso reconhecido que tem a mesma validade que uma graduação do presencial, não há nenhuma diferença inclusive no diploma. Nós temos um marco regulatório do Ministério da Educação que autoriza e possibilita a criação e o credenciamento dos cursos de educação à distância, ou seja, se o próprio MEC, que é o Ministério da Educação, ele possibilita, ele regulamenta e autoriza esses cursos. Os cursos de educação à distância passam pelo mesmo crivo, pelo mesmo sistema avaliativo, pelas avaliações do ENAD, ou seja, todas as avaliações, todos os marcos regulatórios da educação presencial também são previstos para os cursos em EAD. Então, não tenha nenhuma dúvida, nenhum medo de realizar o seu curso em EAD, que ele tem a mesma validade, a mesma legitimidade que um curso realizado na educação presencial. Até porque acho importante ressaltar que os cursos eles são oferecidos por universidades. E as universidades elas são compostas de educação, né, ensino, extensão e pesquisa. Ou seja, quem emite o seu diploma é uma universidade reconhecida e que tem autonomia de criação, regulação e certificação dos seus cursos. É uma excelente pergunta, é uma dúvida que muitas pessoas têm e a legislação nos prevê essa possibilidade. Pode cursar sem nenhum medo.
Então nós podemos afirmar, professora Denise, que a educação à distância veio, na verdade, para auxiliar as pessoas nesse corre-corre do dia a dia, nessa correria do dia a dia, porque a gente percebe muitas pessoas que o mercado de trabalho exige isso da população, se qualificar cada vez mais. Algumas empresas até proporcionam esse tipo de ensino para os seus funcionários. A senhora acredita, então, que o EAD ele não muda de um presencial, até porque ele só veio para facilitar o dia a dia da população? Nós temos necessidades, acho que nós precisamos conhecer efetivamente quais são as nossas necessidades. Somos nós todos frutos de uma educação presencial, na qual nós precisávamos da presença, de ter o professor, de ter um auxílio. E o que eu posso dizer? Tem pessoas que têm muita facilidade com o processo da EAD, conseguem se adequar muito bem e têm um rendimento excelente. E, no entanto, nós temos ainda pessoas que têm uma dificuldade, que precisam, que gostam do presencial, que se sentem mais confortável, ou seja, o nosso processo formativo na educação básica, no ensino médio, ele foi todo na educação presencial. Então, é um momento de adaptação. O que eu posso ressaltar é que cada aluno precisa descobrir qual a modalidade que melhor te atende. Hoje nós temos vários cursos de extensão universitária em EAD, que facilita o processo e o acesso à informação, o acesso à certificação. O que eu posso dizer que, mesmo que não seja na graduação, mas que seja numa pós-graduação, o fato de ter a possibilidade de flexibilizar o tempo e o espaço e de ter uma sala de aula aberta 24 horas por dia facilita. Um aluno do presencial, ele tem aquele horário, aquele dia, se faltou, perdeu. Não perdeu totalmente o conteúdo, mas perdeu as discussões, perdeu aquele momento. A EAD não, você abre o ambiente virtual e todas as discussões, todas as falas estão ali para que você possa comentar, acessar, assistir uma aula, na dúvida assiste novamente e ainda tem o recurso tecnológico do professor para te auxiliar. Vamos às ruas da cidade, tem mais telespectador com dúvida ainda sobre o ensino à distância. A pergunta agora é sobre a pós-graduação. Professora, vamos acompanhar. Meu nome é Rafael, eu faço engenharia civil no presencial e gostaria de saber referente à pós-graduação à distância, se eu teria dificuldade com a modalidade e a plataforma. Então, mais uma pergunta das ruas da cidade. A pergunta agora é sobre a pós-graduação. O pessoal já quer saber, não só sobre mais graduação, professora, sobre pós-graduação. Como é que fica essa situação? Excelente pergunta do Rafael. Como eu dizia há pouco, o processo formativo não sendo em graduação, ele acaba acontecendo em EAD como uma possibilidade de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação em EAD ocorrem da mesma maneira que os cursos do presencial. Eu acho que o leque de opções, o portfólio de possibilidades em EAD é muito grande, facilita o processo de ensino-aprendizagem do aluno. A pós-graduação hoje é desenhada no Brasil com uma estrutura curricular muito próxima, de uma universidade para outra, o que possibilita ao aluno escolher onde ele deseja estudar, ter acesso ao ambiente virtual, conhecer os melhores professores, conhecer a estrutura da universidade, mas sem sombra de dúvidas, o processo de formação continuada em nível de pós-graduação é uma excelente escolha na modalidade da educação à distância, em que o aluno tem acesso às aulas, ao material didático, a toda a estrutura de ambiente virtual e ele vai ao polo para a realização de provas somente. Então, realmente é uma possibilidade para quem deseja continuar, para quem deseja investir na sua formação continuada, se especializar e que tem uma possibilidade de flexibilizar o tempo e o espaço. Professora Denise Almeida, mais uma vez obrigado pela presença aqui no programa Tete a Tete e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E você, telespectador, que nos acompanhou nesse programa Tete a Tete, obrigado pela companhia, uma boa noite e até a próxima.